pessoal, tudo bem com vocês? Olá, estudantes do quarto ano, preparados para a nossa aula? Isso mesmo, nossa aula 56 e hoje estudaremos sobre ângulos. E o que precisaremos para essa aula, professora? Nós precisaremos do nosso caderno ou folhas para anotações, lápis, borracha e apontador, uma folha de papel que você tem em casa e também um objeto com uma face circular para que nós possamos contornar. Pode ser um potinho, um pratinho plástico. Eu tenho uma tampa de potinho, uma tampa do meu pote, que eu guardo minhas comidinhas lá em casa, e um copo plástico, pode ser? Um só, né, professora? Não Isso precisa mesmo. todos esses. Nós estamos colocando aqui várias opções para vocês procurarem aí um desses objetos. E também, lembram desse quebra-cabeça que vocês montaram na aula anterior? Sim, o Tangram. Então, separa ele aí também, que nós já voltamos. E aí, tudo certinho? Conseguiu separar o seu material? Então, vamos fazer a nossa anotação? Isso, coloquem a data e o tema da aula de hoje, ângulos. Mais um tempinho e já voltamos. Tudo certinho? Vamos relembrar então a aula anterior? Professora Lucilene, o que vocês estudaram na aula 55? Na aula anterior nós construímos um tangram, professora Maria Tereza, foi bem divertido. E depois nós vimos as relações entre as peças e o todo, verificando qual é a fração que equivale a cada uma das peças. Olha que bacana! E as tiras de frações? Então, nós comparamos as frações e percebemos que algumas frações, apesar de serem diferentes, correspondem à mesma parte do todo. São as frações equivalentes. Que bacana essas relações, não é mesmo? Mas, já que vocês então construíram o tangram de vocês com as 7 peças, que tal hoje lançarmos alguns desafios aqui? Nós conseguimos montar até um avião, professora. Podemos montar várias figuras com o tangram. Então agora, professora, já que você não manipulou o tangram na aula passada, Verdade. eu vou te lançar um desafio. Qual é? Será que você consegue construir um quadrado utilizando apenas 2 peças do tangram? 2 peças do tangram? Posso pensar um pouquinho? Claro, enquanto isso, nossos estudantes em casa também podem pensar. Então, bacana, vamos pensar juntos aí e já voltamos. Então, professora, conseguiu pensar numa solução para o nosso desafio? Consegui, e com certeza os nossos estudantes também. Bom, das 7 peças que nós temos disponíveis aqui no tangram, eu escolhi os 2 triângulos pequenos para formar, então, o quadrado.
Vejam só como ficou. Muito bem, professora. Será que teria alguma outra solução? Vamos acompanhar ali na tela? Eles também poderiam utilizar os dois triângulos grandes, não é mesmo? Isso mesmo. E agora é a minha vez. O desafio é o seguinte: você terá que utilizar 3 peças do Tangram e formar um quadrado. Nossa, agora eu preciso de mais peças, professora. Sim. Você me dá um tempinho para pensar? Dou sim. Então, conseguiu solucionar esse desafio? Eu acredito que eu já sei a resposta. Eu vou utilizar um triângulo médio e 2 triângulos pequenos. Olha lá. E Muito temos um bem. quadrado. Muito bem, conseguiu formar o quadrado. Isso mesmo. Vamos acompanhar ali na tela também? Temos então o triângulo médio e 2 pequenos. Isso mesmo. Mas então vamos aumentar o nosso desafio. Ai, ai, ai. Que tal agora um quadrado com 4 peças? Ai, também preciso de mais um tempinho. Pense lá você também. Então, professora, conseguiu resolver o problema? Eu acho que sim. Vamos acompanhar aqui? Bom, eu peguei então o triângulo grande, o triângulo médio e 2 triângulos pequenos. Unindo aqui, eu consegui formar o quadrado. Puxa, muito bem, professora. Vamos acompanhar lá na tela? Vamos lá. Esta é a primeira composição então do nosso quadrado, mas nós também temos uma outra opção. Vejam só. O triângulo grande, os 2 pequenos e utilizamos também o quadrado. Puxa, temos mais uma solução então. Eu aposto que os nossos colegas lá de casa conseguiram. Com certeza. E agora, próximo desafio. Utilizando 5 peças. Nossa, acho que esse vai ser mais difícil, hein, professora? Vou precisar de mais um tempo para pensar. Então, vocês também terão esse tempinho. Aproveitem e façam aí a solução desse desafio. Então, esse desafio estava um pouquinho mais difícil, não é mesmo? Mas tenho certeza que você conseguiu. Esse deu um pouquinho mais de trabalho, eu tive que fazer uma composição usando umas peças diferentes. Agora não dá para usar só triângulos. Então, o que que eu utilizei aqui? O triângulo médio, o nosso paralelogramo, os 2 triângulos pequenos e o quadrado. Juntando as peças aqui, formei um quadrado. Muito bem. Vamos conferir se realmente tem 5 peças? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5 peças. Parabéns! Desafio cumprido. Muito bem. Então vamos ver aqui na tela como ficou essa composição? Vejam só, nós já temos 3 peças, 4 e por fim a 5ª peça. E o nosso último desafio, vamos ver qual é?
Usando as 7 peças, o que que nós temos? Aí nós temos o nosso quebra-cabeça completo, o nosso Tangram. Muito bem. Então vamos agora também relembrar uma outra história que vocês já estudaram em aulas anteriores. Vejam só, vocês lembram da leitura deste livro? O Quadrado Desastrado? Ele foi trabalhado na aula 21 de matemática deste ano. Era uma vez um quadrado, sujeito muito correto, medida igual em cada lado e só ângulo reto. Vamos conferir então a definição de quadrado? Vejam só, nós temos aqui os 4 vértices indicados ali em vermelho, os 4 lados de mesma medida e 4 ângulos de 90 graus. Puxa vida, professora, quanta informação num pequeno quadrado, não é mesmo? Sim, Nós temos então aqui os vértices, que são as nossas pontinhas, e em cada um deles nós temos um ângulo reto. sim, este ângulo é formado então pela abertura então desses 2 lados aqui que eu estou considerando. Este daqui é o nosso ângulo reto. E como descobrir se o ângulo é reto? Bom, normalmente para descobrir algo na matemática, ou nós realizamos um cálculo, desenhamos algumas figuras, ou então utilizamos um instrumento que faça a nossa medição para que a gente saiba quanto nós temos, né? É verdade. Então, agora neste momento, nós vamos fazer a construção de um instrumento de verificação de ângulos retos. Lembram daquela folha de papel que nós pedimos no início da aula e um objeto com forma circular? Então, agora nós iremos utilizá-lo. Então, vejam o primeiro passo que nós iremos fazer. Utilizando um objeto de forma circular, faça o contorno deste objeto em uma folha de papel e recorte. Bom, a minha folha aqui é colorida para que vocês possam ter uma melhor visualização, tá? Vou escolher então esta tampa aqui, tem uma forma circular. Vou colocá-la aqui e vou fazer o contorno. Eu vou fazer o meu também aqui, professora. Aqui eu só vou tomar o cuidado porque essa minha tampa, ela tem uma bordinha a mais. Então, eu vou rodar aqui a tampa só para o meu círculo ficar bem corretinho. Então, ficou desta forma aqui, correto? Muito bem. Agora, nós vamos recortá-lo. E você em casa, também está conseguindo fazer? Caso você não tenha o objeto circular, peça ajuda de um adulto para que você utilize um objeto plástico, tá bom? Para não termos problema. Recorte com cuidado. Muito bem. Com a sobra do papel, iremos guardar para uma eventual atividade e nós já temos aqui então o nosso círculo. Vamos ver então agora o próximo passo? Qual é, professora? Agora nós precisamos dobrar o círculo ao meio e depois recortá-lo. Ah, então vamos lá. Vamos marcar aqui então, né? Desta forma assim, né, professora? Isso. Muito bem. E agora vamos recortar na dobra? Na dobra. Vamos dividi-lo ao meio. Sabe o que isso me lembrou? Será que é uma fração? Ah, isso mesmo! Olha só! Então, se eu olhar aqui, considerando aqui só metade desse meu círculo, eu tenho um meio. Isso mesmo. Ok. E o próximo passo, qual é? Vamos dobrar novamente, mas agora apenas uma das partes que nós recortamos. Muito bem. Vamos dobrar ao meio, desta forma aqui. Vamos marcar, então, essa dobra. E fazemos o que agora, professora? Recortamos nesta marca. Então, vamos lá.
Será que já temos o nosso instrumento de medição? Puxa, mas como será que ele funciona? Ah, olhem só. O que nós temos aqui? Exatamente um ângulo reto. Isso mesmo, professora. Lembra aquela pontinha do quadrado, não é mesmo? Isso. Então, é com esse instrumento que nós iremos verificar em outras formas se as formas contêm ângulos retos ou não. Então, vejam só. Lá na tela, nós temos 3 figuras. Quais são? Nós temos um retângulo, um triângulo e um paralelogramo. Muito bem. Nós também trouxemos, então, aqui estas formas para vocês visualizarem. Então, nós temos o retângulo, o triângulo e o paralelogramo. Vocês então, com o instrumento de verificação de ângulo reto que vocês têm, vocês vão agora analisar. Será que estas figuras contêm ângulos retos ou não? Nós daremos um tempinho e já voltamos para verificar. Bom, vocês aí em casa, vocês têm o Tangram. Mas no Tangram não tem retângulo, mas vocês têm folhas de papel ou o próprio caderno, não é mesmo? Então, a análise que a professora irá fazer aqui, vocês também podem acompanhar aí com uma folha de papel ou o próprio caderno de vocês. Qualquer superfície retangular já serve para a gente fazer essa verificação, não é, professor? Isso mesmo. Então, nós vamos utilizar o nosso instrumento e vamos sobrepor ao nosso retângulo aqui, bem no cantinho, e vamos verificar. Olha só, professora, ficou exatamente em cima da borda da folha. O que isso significa? Significa, então, que nós temos ali um ângulo reto. Se nós fizermos essa verificação em cada um dos cantos aqui do retângulo, nós verificaremos que cada um desses cantinhos tem um ângulo reto. Aqui do outro lado também, e aqui embaixo também. Ah, então significa que o retângulo tem 4 ângulos retos. E o triângulo? O que nós podemos falar sobre esse triângulo agora? Ah, então aí vocês podem pegar a peça do triângulo que vocês têm no Tangram e um instrumento de verificação aí de vocês. Vamos analisar aqui então se nós temos um ângulo reto nesse triângulo. Ai, poxa, aqui tá sobrando. Vocês conseguem verificar? Tá sobrando material do meu instrumento de verificação. Então, esta ponta aqui não é
um ângulo reto. Ela é menor que um ângulo reto, não é, professora? Muito bem. Agora vamos verificar aqui este lado. Ah, aqui eu consegui encontrar um ângulo reto. Vejam Puxa, só. Que interessante, professora. Então quer dizer que na mesma figura nós podemos ter ângulos retos e ângulos que não são retos. Isso mesmo. Mas falta conferir aqui este outro lado. Vamos verificar aqui. Poxa, não consigo encaixar de maneira que eu tenha um ângulo reto. Vejam só, o meu instrumento aqui, ele também pega uma parte da mesa. Então, significa que... Este ângulo também não é reto. Muito bem. Então, neste triângulo, nós temos um ângulo reto e dois ângulos não retos. Ainda falta o paralelogramo, professora. É verdade. Lá no Tangram de vocês também têm esta peça, não é mesmo? Então, vamos analisar? Bom, vou pegar aqui meu instrumento de verificação. Bom, colocando ele aqui, um dos lados ele encaixou. Mas, o que aconteceu? Vou levantar aqui a peça para vocês verem. Olha só, este ângulo aqui do nosso paralelogramo é menor que o meu ângulo de 90 graus. Então, não tem o ângulo reto ali. Vamos verificar o outro lado. Eu acho que... poxa vida! Também não consegui. Agora, este ângulo é maior, pois faltou aqui um pedacinho verde, né, para completar aqui o ângulo. Então, também não tem o ângulo reto. E os outros dois lados, vamos verificar? Aqui também não deu. E aqui também não. Poxa vida, isso significa então que o paralelogramo não tem ângulo reto. Todos os ângulos ali não são retos, professora. Até parece que o retângulo deu uma caidinha para o lado, né? É verdade. E agora, professora? O que nós podemos pensar sobre os ângulos retos? Por que é importante saber se um ângulo é reto ou não? É verdade. Vamos analisar agora? Vejam só a importância da medida correta dos ângulos. O que vocês conseguem ver aí? Uma casa, suas paredes, o telhado. E uma outra casa que ela está meio deitada. Por que será? Será que tem alguma coisa a ver com os ângulos? Acredito que sim. Vejam só. Na primeira casinha, nós temos ali ângulos retos. Isso significa que as paredes estão em pé, né? E estão formando um ângulo reto com o chão. Ou seja, a casa está direitinha. Agora a outra, não tem ângulos retos. Isso é muito perigoso, né? A casa pode cair. Então significa que os construtores de casas também precisam ter esses instrumentos para verificar os ângulos, não é mesmo? Mas será que eles usam um instrumento igual a esse que nós construímos aqui, professora, de papel? Não, acredito que não. Vamos conhecer? Vejam só, eles precisam utilizar instrumentos onde constam a medida grau, que é a unidade de medida de ângulo. Então nós temos ali alguns instrumentos que são utilizados para fazer a medição dos ângulos. Temos os esquadros e um instrumento ali meio arredondado que se chama transferidor. Isso mesmo. Nos próximos anos escolares da vida de vocês, vocês irão conhecê-los e utilizá-los também em sala de aula. Mas os ângulos, será que eles estão em toda parte? Eu acredito que sim. Se nós vimos que até na construção das casas nós precisamos medir o ângulo para saber se ele é reto ou não, eu acredito que há outras situações em que precisamos dos ângulos. Então acompanhe ali. Nós temos um volante de um automóvel. Por que será? Porque nós precisamos fazer esse movimento de girar, não é, professora? Isso. Então, nós não andamos apenas em linha reta. Nós precisamos virar à direita, virar à esquerda. E, para isso, precisamos, então, desse instrumento, fazer essa verificação do ângulo. Nós também podemos verificar os ângulos no relógio, não é mesmo? Sim, nós temos os ponteiros, né? Então, sempre que eles têm uma abertura diferente, temos um ângulo diferente ali também. Isso mesmo. Também temos ali, então, nas hélices de um ventilador.
E por que será que temos um skatista? Ah, ele faz manobras com o skate, não é mesmo? Ah, ele faz uns giros, né? 180 graus, 360 graus, muito na moda nas Olimpíadas esse ano, né? É verdade. Mas ali também tem a imagem de uma porta. Puxa vida, o que será que ângulo tem a ver com porta? Ah, sim. Quando nós abrimos, né, a porta, ela está fazendo um ângulo de abertura, não é isso? Se ela está apenas um pouco aberta, o ângulo é menor. E conforme ela vai abrindo, o ângulo vai aumentando. Isso mesmo. Mas por falar em porta, isso me lembrou uma casa. E dentro de uma casa, onde estão os ângulos retos? Será que os nossos estudantes conseguem encontrar alguns ângulos nessa casa que estão ali? Com certeza, nós daremos um tempinho e já voltamos para verificar. Então, nós já havíamos comentado que dentro de uma casa nós temos as paredes, não é mesmo? É verdade, professor, e elas precisam estar com o ângulo reto para que não desmorone. Isso, então acompanhem lá na tela as paredes então da casa onde tem um ângulo reto. Todas elas então formam um ângulo de 90 graus. Em todos os cantos da casa, divisórias de parede e às vezes até na abertura das portas. E onde mais? Ah, será que é só nas paredes que nós encontramos os ângulos retos, professora? Ah, olha ali, já dei até a dica. Vejam só quantos móveis e objetos nós temos na casa que também têm ângulos retos. No tapete, na cama, no guarda-roupa, no fogão. Podemos ver, inclusive, na nossa TV aqui, né? A TV da sua casa também tem ângulos retos, com certeza. É verdade. Então, se aqui na tela nós conseguimos verificar todos esses lugares, e aí na sua casa, você consegue descobrir mais algum? E nos desenhos, como que são representados os ângulos? Ah, é porque a gente tem que fazer uma representação matemática também, não é, professora? Isso mesmo. Então vejam que aqui na tela nós temos 4 desenhos diferentes. Vamos verificar. Esta abertura aqui está indicando um ângulo menor do que o ângulo reto de 90 graus. O próximo, ele já tem uma abertura maior. No terceiro, nós temos exatamente o nosso ângulo reto. Por isso, nós indicamos aqui, então, com este desenho. E o último, o que nós podemos dizer dele? Puxa, ele tem uma abertura muito grande, né? Ele está totalmente aberto, professora. Isso mesmo. Nós o conhecemos como ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Ou seja, daqui a pouquinho nós vamos conhecer um skatista radical fazendo várias manobras. Mas, por enquanto, ali no desenho então da nossa casa, onde nós vamos encontrá-lo? Ah, nós temos aqui algumas portas abertas, não é, professora? E podemos verificar que nós temos as mesmas aberturas que você mostrou ali nessas portas aqui. Então, aqui nós temos um ângulo menor que 90 graus, aqui nós temos um ângulo maior e aqui exatamente o ângulo de 90 graus. Isso, ou seja, aquela porta ali, ela está aberta. E quando a porta está fechada? Totalmente fechada, professora. Eu acho que aí nós temos o ângulo de 180 graus. Muito bem. Então, vamos agora verificar o que o Fernando faz? Ah, o Fernando faz várias manobras com o seu skate. Como será que são essas manobras, professora? Ah, vamos verificar então? Ele está aqui conosco, não está? Deixa eu pegar aqui o nosso Fernando, nosso skatista radical. Ah, muito bem. O que será que aconteceria se ele fizesse uma manobra de uma volta completa? Bom,
Então, nós sabemos que os skatistas, né, eles vão deslizando pela pista e aí eles fazem algumas voltas. Se ele dá uma volta completa, ele está nesta posição, vai girar com o seu skate e vai voltar na mesma posição. Então, ele estava de frente para nossos estudantes e vai continuar de frente para eles. Ah, muito bem. Mas e se por acaso, na manobra dele, ele der apenas meia volta? Ah, bom. Se ele voltou para a mesma posição dando uma volta completa, meia volta ele vai ter que parar na metade do caminho, né? Então, ele vai deslizando, vai girar e vai continuar de costas para os nossos colegas. Ah, importante isso. Então, quando ele dá meia volta, significa que agora ele já não estará mais, então, de frente para os nossos estudantes. Isso mesmo. E se ele der apenas um quarto de volta? Ah, essa manobra é muito usada quando eles vão deslizar com o skate sobre o corrimão, professora. Sabe aquele corrimão que eles vão deslizando assim? Eles dão um pulinho e aí eles vão de frente, deslizando desta forma aqui. Então, ele está nesta posição e vai virar apenas a metade da metade de uma volta e vai continuar nesta posição aqui. Ah, muito bem. Mas aqui eu tenho medo de skate, não temos o skate aqui, mas o que você acha de nós tentarmos todas essas manobras com o nosso corpo? Ah, eu acho que vai ser muito interessante. Vamos fazer então? Vamos lá. E você, estudante, também pode fazer aí na sua casa. Então vamos lá. Primeiro, nós daremos uma volta para a direita. Bom, a minha mão direita é esta, professora. Nossos estudantes estão de frente, então a mão deles, né, vai estar ao contrário da minha. Sim. Né? Então, se eu quero dar uma volta para a direita, uma volta completa, né? Sim. Então, eu tenho que vir para este lado e voltar na mesma posição. Ok. Vamos verificar a próxima agora. Agora, nós temos que dar metade de uma volta para a esquerda. Bom, se este é o meu lado direito, este é o lado esquerdo. Vou dar metade de uma volta. Então, vou parar na metade do caminho. Ah, muito bem. Vocês verificaram que agora a professora ficou de costas para vocês? Ah, isso mesmo. Agora vamos verificar a próxima manobra. Metade de uma volta para a direita. Qual que é a sua direita, professora? Esta daqui. Muito bem. Então, ela levantou a mão direita, certo? E ela dará, então, meia volta. Muito bem, ela voltou na posição inicial. Vamos ver a próxima manobra. Uma volta para a esquerda. Lado esquerdo, uma volta completa, eu tenho que voltar na mesma posição que eu estava antes. Muito bem. E por último, um quarto de volta para a direita. Bom, nós já vimos em outras aulas que um quarto é a metade da metade. Sim. Né? Então, se a metade eu ficava de costas, então, para a direita, eu vou até a metade da metade do caminho. Ah, legal, muito bem. Vocês conseguiram? Bom, mas o desafio não acaba aí. Agora é a minha vez. Ah, professora, então vamos lá. Vamos ver o que eu teria que fazer. Então, primeiro, uma volta para a esquerda. Muito bem. Então, esta é minha mão esquerda. Vou girar para a esquerda. E voltei na posição inicial. Muito bem, professora. Agora o próximo é um quarto de volta para a esquerda. Ah, você acabou então de falar que um quarto de volta é a metade da metade. Meu lado esquerdo, então... E isso, professora, ficou de lado agora, né? A metade da metade do caminho. Agora, novamente, para a esquerda, mas meia volta. Isto, ficou de costas para a posição que estava inicialmente. Isso é meia volta. Próximo, agora para a direita, uma volta inteira. Então, levantei a minha mão direita, uma volta inteira. Muito bem, voltou na posição inicial. E, para terminar, um quarto de volta para a esquerda.
Metade da metade. Muito bem, voltamos à posição inicial. Que E aí? bacana, hein? Será que eles conseguiram? Ah, eu acho que sim. E com certeza se divertiram bastante, né? Então vamos dar continuidade a outros problemas, mesmas ideias. Uma pessoa embarca na roda gigante, na posição indicada com o número 1. Em que posição ela estará após a roda gigante completar 2 voltas? Bem, nós temos aqui a nossa roda gigante e esta setinha aqui indica a posição do embarque, porque nós precisamos entrar na roda gigante quando a cabine está aqui nessa posição embaixo, né? Não tem como a gente subir quando ela está lá em cima, né? Então, nós temos aqui a posição 1 e nós precisamos dar 2 voltas com a roda gigante. Então, ela vai iniciar aqui e nós precisamos girar a nossa roda. Tem até o barulho da engrenagem essa roda gigante, olha só. Opa, ela voltou para a mesma posição. Isso significa Que ela já deu uma volta. precisamos dar mais uma volta. Uma volta completa, ela precisa voltar. Na posição inicial. Muito bem. E agora, se ela der apenas metade de uma volta? Bom, metade da volta, se ela inicia nesta posição, ela vai andar apenas a metade do caminho todo, né, antes de chegar aqui. Então, ela vai subir e vai permanecer aqui em cima. Então, a cabine 1 vai ficar aqui. Ou seja, ela está no ponto mais alto. Antes ela estava no mais baixo, agora no mais alto. Muito bem. E voltando à posição inicial, se ela der apenas 1/4 de volta? Então, vamos voltar à posição inicial, aqui. 1/4 de volta é metade da metade. Certo. Então, se metade é aqui, a outra metade nesta posição aqui. Muito bem. Bacana, né? Quem já andou de roda gigante? Ah, eu nunca tive coragem. Dá um pouco de medo, né? Pois é. E agora? A partir da posição inicial, vamos descobrir onde Belinda se senta na escola? Vocês lembram da Belinda, a bailarina? Ah, muito bem. Então, ela também é uma estudante. Vejam só que ela está ali posicionada à frente da mesa da professora. E ela, então, tem alguns passos ali para chegar até a sua carteira. Vamos verificar? Acompanhe lá. Girar 1/4 de volta à esquerda. Então, acompanhe que ela fez agora, então, este giro de 1/4 à esquerda. Depois, Seguir em frente até o fim da mesa. Então, ela vai precisar caminhar. ah, muito bem. Depois, ela vai girar 1/4 de volta à direita. Depois, precisa seguir em frente até o fim da mesa novamente. Depois, ela irá fazer um giro de 1/4 de volta à direita. Seguir em frente até o fim da mesa. Girar 1/4 de volta à esquerda. Seguir em frente até a segunda carteira dessa fileira. Girar meia volta, puxar a cadeira à sua esquerda e sentar. Muito bem, a Belinda chegou até a sua carteira. Que bacana, né? E agora, então, é o momento da atividade. Vamos anotar? De volta à posição inicial, vamos escrever uma sequência de passos para chegar à carteira marcada. Vejam que agora o estudante está sentado numa outra posição, é onde tem um X na carteira. Então, você irá analisar e registrar quais os passos e quais as direções que o estudante precisa fazer para chegar até a sua carteira.
Então, vamos verificar quais os passos e as direções que o estudante precisou fazer até chegar à sua carteira? Vamos lá então, professora. Lembrando que ele estava de frente para a mesa da professora, assim como a Belinda. Então, para iniciar, ele precisa dar um giro de 1/4 de volta para a esquerda e caminhar até o final da mesa. Muito bem. Depois, ele vai precisar dar um giro de 1/4 de volta para a direita e seguir até o final da mesa. Em seguida, mais um giro de 1/4 de volta para a direita e dar um passo. E depois, ele vai dar 1/4 de volta para a esquerda. Vai caminhar até a segunda carteira da primeira fileira e vai encontrar, então, a sua carteira, que é a segunda carteira. Certinho, professora? Isso mesmo. Agora, então, vamos para o nosso quiz. As perguntinhas finais. Vejam só. Os ângulos formados pelos ponteiros do relógio, ao marcar 9 horas e pela abertura do computador, são ângulos retos ou não retos? Observando as figuras, nós podemos perceber que as duas aberturas ali representam ângulos retos. Ah, sim, vejam só que nós podemos até utilizar nosso instrumento de verificação, não é mesmo? Isso mesmo. Então, a alternativa correta são ângulos retos. E o que aprendemos hoje? Nós aprendemos o significado de ângulos e a identificá-los em nosso dia a dia. E construímos um instrumento para identificar ângulos retos. Bom, pessoal, nossa aula chegou ao fim. Fiquem bem, cuidem-se e até a próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.